A questão da Agenda Digital para a Europa, foi referida, é uma das 7 iniciativas emblemáticas, não é? Dizemos lá na Comissão Flagship, desta estratégia Europa 2020, que visa para a Europa um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Bom, eu penso que isso também já foi referido, mas só aqui reafirmar a importância da economia digital. O Gartner, que penso que conhecem, diz que a despesa em tecnologias de informação vai aumentar até em 2013 4,2%, e isto contrasta com o crescimento quase estagnado da economia normal, digamos. A OCDE, visto que a OCDE prevê para 2013 um crescimento de 1,4%. Tenho aqui um outro estudo, que é do Boston Consulting Group. Estes falam num crescimento anual da economia digital, digamos, de 8% por ano nos próximos 5 anos. Isto no G20. Nos países em desenvolvimento, esse crescimento será portanto, da economia digital de 18%. Portanto, isto justifica que queremos esta aposta na economia digital. Para a vossa informação, eu penso que, portanto, o que eu vou pretender dar é alguma informação que talvez vos seja útil sobre as iniciativas em curso no âmbito desta agenda digital e geridas pela Direção-Geral onde estou a trabalhar. Há o que nós chamamos o scoreboard, não está ainda atualizado, peço desculpa por isso, que está disponível no site da Agenda Digital e que mostra a evolução dos diferentes indicadores em relação aos objetivos. Isto também existe, isto é a nível europeu, mas também existe para cada país. Eu penso que o Dr. Pedro Carneiro depois vai falar disso. E mesmo para regiões, penso que existe a nível regional, em alguns casos. Não sei. Aqui uma coisa interessante, sabem que aqui na última linha havia o objetivo de ter a broadband básica, digamos, para todos em 2013, e isso, segundo a informação que também recebi, a nossa informação, é que foi atingido agora em setembro, outubro, 100% de cobertura da broadband. Já que nos diz respeito a outros objetivos relativos a broadband, há um objetivo de ter 50%, até 2020, é no topo do quadro, até 2020, 100% das pessoas com 30 megabits, portanto, cobertura para todos, e estamos em 2012 com 54%. E a super fast, ultra rápida broadband, portanto, isto, definindo essa ultra rápida como mais que 100 megabits por segundo, para 50% dos cidadãos em 2020. Estamos neste momento, ou em 2012, com 2%. A agenda digital, em 2012, não diria que foi reformulada, mas foram definidas 7 novas prioridades, com base na experiência acumulada. Elas estão aqui apresentadas. Eu não vou falar de tudo, nem tenho informação para tratar de tudo, mas vou referir 3, vou dar informação sobre as 3 áreas que estão aí realçadas, porque são de bastante atualidade. Portanto, é a questão do quadro regulamentar estável para a banda larga e da fragmentação do mercado das telecomunicações, que também já foi aqui referida, a questão do emprego no setor digital e a computação em nuvem, com base no setor público. Calhou, sim, vou começar pelo ponto 6, peço desculpa por isso. Portanto, eu penso que o Sr. Deputado já referiu que a Comissão lançou em 2012 uma comunicação sobre a adoção da computação em nuvem, ou cloud computing. E foram definidas 3 ações específicas.
pôr fim ao emaranhado, como nós dizemos aqui, ou à selva das normas, que há uma grande confusão em relação às normas, estabelecer condições contratuais seguras e justas, harmonizar as condições contratuais e criar uma parceria europeia, que é o European Cloud Partnership, destinada a, com base no poder de aquisição do setor público, impulsionar a adoção da computação em nuvem. Bom, a motivação para a adesão da computação em nuvem, a redução de custos, é a redução de custos com as tecnologias de informação e, bom, previsão de despesa. Pensa-se que a adoção da computação em nuvem terá um impacto grande no acréscimo do PIB. Temos aqui também uma previsão, aqui saiu a fonte, é um estudo do IDC, encomendado pela Comissão, que diz que o acréscimo no PIB em 2020, devido à computação em nuvem, seria de 88 bilhões de euros, se não houver a coordenação das políticas a nível europeu. Com essa coordenação, o aumento do PIB será de 250 bilhões. E também se fala numa criação de empregos, uma vez mais, sem intervenção pública, ou sem intervenção coordenada dos poderes públicos, um aumento de 1,3 milhões de empregos, com esta coordenação, 3,8 milhões de empregos novos. Há aqui um aspecto que está ali referido de uma maneira um bocado disfarçada, é que este é um aumento bruto de empregos, não tem em conta a possível diminuição de empregos devido ao aumento de produtividade. Mas o estudo da IDC só diz que haverá um aumento líquido, apesar de, por um lado, haver diminuição, por outro lado, este aumento, mas haveria um aumento líquido. Bom, a computação em nuvem terá novas oportunidades para os operadores, fornecedores de serviços e fabricantes de equipamentos, e também permitirá um aumento acelerado da produtividade. Bom, eu também refiro aqui que tem menor risco de indisponibilidade das tecnologias, da infraestrutura e uma maior rapidez de implementação das soluções. Em relação à adoção atual da computação em nuvem, nós vemos que é o correio eletrónico atualmente que tem a maior utilização no cloud computing. Bom, e depois decresce, mas realmente pode-se dizer que ainda temos uma utilização relativamente reduzida da computação em nuvem. O estudo que eu já referi da IDC também fez um inquérito relativamente, ou nesse estudo está incluído a identificação dos principais obstáculos à adoção da computação em nuvem. E as 3 questões, ou 4 questões mais importantes, ou os obstáculos mais importantes, temos as questões legais, portanto, as diferenças de legislação entre os diferentes países, as questões de segurança e proteção de dados, a de confiança, bom, e a questão da portabilidade, não é? Que é se a empresa, o consumidor muda de fornecedor, será que a informação, os dados podem ser transferidos de um fornecedor para outro. Aqui temos mais uma vez uma previsão. O mercado mundial de computação em nuvem em 2013, com 2 valores bastante diferentes. O Market Monitor refere um mercado de 16,7 bilhões de dólares em 2013, enquanto que o Markets and Markets refere um mercado de 46, isto aqui também é 46,8 bilhões em 2013. Também para informação, a Amazon Web Service, que é um líder no mercado da computação em nuvem, apresenta receitas
em 2013 de 3,8 bilhões de dólares e prevê uma receita acumulada até 2020 de 63 bilhões. Na União Europeia, a previsão, mais uma vez, segundo o estudo da IDC, será entre 35 bilhões e 78 bilhões de euros. Bom, eu agora não vou entrar em pormenor nestes slides. O que eu já referi que há 3 tipos de ações fundamentais desenvolvidas pela Comissão Europeia visando a adoção da computação em nuvem, ou cloud computing. Portanto, há uma série de ações relativamente às normas, harmonização das normas. Ações relativamente às condições contratuais. Nomeadamente ajudando os consumidores e as pequenas e médias empresas a estabelecer os contratos para aquisição destes serviços de computação em nuvem. Inclui-se aqui também a questão dos dados e há um setor que prepara um código de conduta para os fornecedores destes serviços de computação em nuvem, código de conduta que vai ser submetido à apreciação do grupo de trabalho do artigo 29, não sei se sabem o que é isto. Há uma norma europeia relativamente à proteção de dados, tem o artigo 29, e no artigo 29 criou um grupo de trabalho que aprecia estas questões. Portanto, esse código de conduta será apresentado a este grupo de trabalho. Bom, e foi criada em 2012 esta European Cloud Partnership, que visa identificar os requisitos do setor público no domínio da computação em nuvem. E recentemente foi lançado um projeto que exatamente está a trabalhar nessa identificação de requisitos, isto com vista a ajudar o setor público a adquirir estes serviços de computação em nuvem. Esta é a composição desta parceria. Tem pessoas dos governos e das empresas. Bom, rapidamente, peço desculpa, tenho slides em inglês misturados com slides em português, mas espero que não tenha problema. Temos aqui o quadro com os atores que estão a implementar esta estratégia da computação em nuvem. Creio que não vale a pena entrar em detalhe. Portanto, a Comissão Europeia definiu a estratégia, os 3 grupos de ações, as normas, as condições contratuais e a parceria europeia. E depois existem, por exemplo, para a questão das normas, está o ETSI, como é normal, envolvido. Agora, mais uma vez, um slide em inglês. Bom, e do lado da investigação, a Comissão também tem financiado vários projetos. No Horizon 2020, que já foi aqui referido, estão previstas verbas para continuar a financiar a computação em nuvem. E no FP7, isso também foi feito, com uma média de 48 milhões de euros por ano. Foi os projetos financiados nesta área da computação em nuvem. O outro tópico que eu referi era a questão do mercado das telecomunicações. O Sr. Deputado já referiu que hoje estamos numa situação em que o mercado está muito fragmentado e a Comissão apresentou agora uma proposta com vista ao estabelecimento do mercado único das telecomunicações no Conselho de Outubro. E essa proposta está em discussão no Parlamento e no Conselho. Bom, e agora um pouco o quadro do que se passa atualmente nesta matéria do mercado das telecomunicações. Atualmente não temos um mercado único. Por exemplo, comparamos aqui o preço há um indicador do Eurostat relativamente à alimentação e bebidas e mostra esse indicador para vários países. E depois temos a curva em azul claro,
que mostra o custo de uma chamada móvel internacional. E realmente vê-se uma grande disparidade, não é, entre estes custos, o que reforça, portanto, o que nós já sabíamos, confirma o que sabemos, que não é um mercado único. Outra maneira de ver isto é que é uma dificuldade atual para os operadores, que queiram ter, e que mostra que não é um mercado único. Comparando os Estados Unidos, a União Europeia e a China, temos um número muito maior de operadores, pode ter também aspectos positivos, mas temos 28 quadros regulamentares diferentes. E, portanto, a nossa comissária, que é, digamos, a minha chefe, a comissária Cruz, diz que há muitos negócios que necessitam das comunicações. E hoje não os podemos deixar stranded, eu creio que se pode traduzir por pendurados, será? Bom, outra questão é o roaming. Aqui também um slide interessante que diz que Copenhague está 53 vezes mais próximo de Malmö que de Kiruna, que é no norte da Suécia, mas para enviar um e-mail por móvel, entre Malmö e Copenhague, é 45 vezes mais caro do que entre Malmö e Kiruna. Portanto, isso também não tem a ver com o mercado único. E ainda, na mesma ordem de ideias, nós dizemos, nós não aceitaríamos pagar $1.000 por uma Coca-Cola. Então, por que pagar até em alguns casos, €1 por um SMS? Portanto, há um lucro exagerado da parte nos operadores com o roaming. Bom, e mais uma vez, nós achamos que as comunicações móveis, também já foi aqui referido, são muito úteis para os cidadãos e, portanto, têm que ser tomadas medidas para as facilitar e não as dificultar. O espectro também é muito variável, o preço do espectro de um país para o outro. Tenho aqui uma frase que eu não tenho dúvidas sobre ela, diz que o preço do espectro varia até um fator de 50, mas não no quadro que eu tenho aqui. Realmente há variações importantes. Se formos, por exemplo, por o espectro por megahertz por cidadão, mas não de um fator de 50. Bom, a broadband também já foi aqui referida, é importante também para os cidadãos, mas também para os negócios. Nós dizemos que metade da economia tem mais do que um sítio, opera em metade dos negócios opera em mais do que um sítio, e metade deles precisa de ter comunicações através de vários países transfronteiriças. 69% gostariam de ter um operador, um fornecedor único, mas 46% normalmente não têm fornecedores que possam responder a essa necessidade. Mais uma previsão da nossa Comissão é que nós poderíamos ter um benefício, a Europa pode ter um benefício por ano de 90 bilhões de euros, melhorando esta situação. E ainda relativamente ao broadband, porque é que o broadband é importante? Mais um número da Comissão é que diz que, talvez já conheçam, com um aumento de 10% na penetração do broadband, vale 100 bilhões de euros para a economia europeia. Outro aspecto que é tratado por esta proposta da Comissão é a neutralidade da rede. A comissária e a Comissão diz que o desenvolvimento da internet tem que ser aberta e, por isso, tem que se garantir a neutralidade da rede. E a Comissão não aceita que se bloque ou se estrangule serviços, porque isso é mortal, penaliza os inovadores.
é inconveniente para os utilizadores. Portanto, pretende-se acabar com esse bloqueamento de serviços na internet. E nós dizemos também que a internet é útil porque é que é tão útil? Porque é aberta e essa abertura da internet permitiu o aparecimento de serviços e de aplicações como a Wikipédia, o Skype, este Kickstarter. Portanto, nós pretendemos a proposta pretende que os utilizadores possam decidir o conteúdo que querem ver e utilizar e que não seja o operador a decidir que conteúdos podem as pessoas utilizar, a que conteúdos podem aceder. Portanto, o objetivo da proposta é que se obtenha, que se crie um mercado único de telecomunicações, onde os operadores possam fornecer serviços de uma maneira transfronteiriça, os cidadãos e as empresas possam receber ou comprar serviços a partir de qualquer lado na Europa, sem custos adicionais injustificados, e tornar a Europa um local atrativo para os empreendedores, para os fabricantes de dispositivos e para as empresas internacionais. E agora um quadro que resume o que está na proposta e o que não está na proposta. Portanto, há o objetivo de simplificar a regulação, coordenação na atribuição do espectro. Hoje, como sabem, há 28 reguladores e com procedimentos diferentes, quer no que diz respeito à data de tornar disponíveis certas bandas do espectro ou da duração da validade das licenças. Bom, a abertura manter a internet aberta, não portanto, o que nós chamamos de neutralidade da net. Pretende-se que o roaming dos dados desapareça a partir de 1 de julho de 2014, peço desculpa. As chamadas fixas sejam tarifadas ou um preço transfronteiriças ao preço de uma chamada longa distância dentro do país. Bom, e pretende-se também que, a nível da proteção dos consumidores, que os contratos deixem de ter cláusulas que não são claras, sejam simples e que, por exemplo, em termos de qual é a velocidade realmente oferecida às pessoas. E melhores possibilidades de mudar de fornecedor e de contrato. E o que não está na proposta é, por exemplo, um único regulador de telecomunicações. Bom, e em relação à internet, a proposta diz que pretende-se a neutralidade da rede, mas aceita-se que um operador possa oferecer diferentes qualidades de serviço, com diferentes tarifas. Mas não, como eu já disse, não bloqueamento e não estrangulamento, e não lying, portanto, não mentir às pessoas em relação ao serviço que está a ser prestado. Bom, e aqui neste quadro apresenta-se as vantagens para os diferentes grupos de interessados, digamos, quer para os cidadãos, quer para os operadores de telecomunicações, para as empresas, quer as pequenas empresas, startups, tem um mercado alargado para os seus produtos. E voltando aqui a estes números da Comissão, aqui fala-se que com esta proposta, este mercado único das telecomunicações, será possível criar 2 milhões de empregos e aumentar o produto europeu de 110 bilhões de euros por ano. A adoção que
está prevista pela Comissão é, portanto, a proposta já foi apresentada no Conselho, em março, realmente em março de 2013. Voltou agora ao Conselho e ao Parlamento em outubro. E a ambição seria ter a proposta adotada na primavera de 2014 para a entrada em vigor entre julho de 2014, porque há diferentes disposições, entre julho de 2014 e julho de 2016. Não sei se o Sr. Deputado quer comentar, porque eu sei que no Parlamento Europeu houve vozes discordantes. Há algumas preocupações, por exemplo, em relação ao roaming. Claro que os operadores estão preocupados com a perca de receitas e dizem que isso vai ter um efeito no emprego. E li também que os deputados ingleses, aí a preocupação é de outro tipo, é que acham que já isto é harmonização excessiva da parte da União Europeia. Alguns deputados ingleses. O outro tópico que eu quero falar, que eu queria referir rapidamente, talvez tenha alguma informação útil, é a questão do empreendedorismo web e, em particular, a iniciativa Startup Europe. Esta iniciativa foi criada pela Comissão, em particular pela Comissária Neelie Kroes, este ano, e visa ajudar os empreendedores web a desenvolverem serviços e aplicações na web. Bom, isto aqui não se vê muito bem, mas algumas coisas que já foram feitas. Uma foi a criação, o lançamento do Startup Europe Leaders Club, que, portanto, é um conjunto de empreendedores web de sucesso, que já têm empresas web a funcionar. Um deles é o Daniel Ek, talvez já tenham ouvido falar da Spotify. Um outro é o Nicolas Zenstrom, que é um dos fundadores, ou um dos criadores do Skype. Portanto, são estas pessoas que fazem parte deste Startup Europe Leaders Club, e isto pretende dar exemplos de como criar um negócio na web de sucesso. E uma das coisas que eles fizeram, que foi publicado em setembro agora deste ano, é um manifesto para o empreendedorismo e a inovação na web. Este manifesto já foi assinado por cerca de 5.000 pessoas e propõe uma série de 22 ações, ou 22 recomendações, digamos, para a criação destes negócios e para criar emprego nesta área da web. As ações são em várias áreas, quer na educação, acesso a capital, proteção de dados, liderança. Há outra conjunto de ações que está a ser desenvolvido, também relativamente à questão do empreendedorismo web, mas tem muito a ver com networking, digamos, criar ligações entre os empreendedores web. Por exemplo, há um Startup Europe Accelerator Assembly. Portanto, pretende-se pôr os aceleradores em contacto e dar conhecimento também da existência desses aceleradores do web. E também foram criados 2 prémios para os empreendedores. Europioneers, que todos os anos vai atribuir 2 prémios a 2 empreendedores de sucesso, um para jovens e outro para séniores, digamos. E um outro prémio é a possibilidade de 12 jovens empreendedores participarem no Tech All Stars, que é um evento de startups que acontece todos os anos. Isto
Este é o tal manifesto que eu falei, esta brochura amarela. E para terminar, eu queria referir oportunidades de funding, de financiamento. No Horizon 2020, no Horizonte 2020, existirá um objetivo relativamente a esta questão do Web Entrepreneurship. Portanto, o concurso será publicado agora em dezembro e o que eles visam é financiar projetos, o que se visa é financiar projetos nesta área, para criar plataformas que facilitem a criação dos negócios no web. Bom, o financiamento é relativamente moderado, digamos. O que está previsto é 10 milhões de euros. Mas talvez mais importante em termos de financiamento, ou seguramente mais importante em termos de financiamento, é que está agora a decorrer, ainda no âmbito do Framework Program 7, o Programa Quadro 7, um concurso que é o Call 3 do FIPPP. Não sei se estão familiarizados com isto. O FIPPP é Future Internet Public-Private Partnership. Portanto, é um programa que começou já há 2 ou 3 anos, que tem um orçamento de 300 milhões de euros, com 3 fases. Numa primeira fase foi criada uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações internet e serviços em várias áreas, em saúde, energia, ambiente. Nesta fase 3, pretende-se dar a oportunidade às pequenas empresas de criar serviços e aplicações sobre esta plataforma que foi criada e desenvolvida nas fases anteriores. Aqui o orçamento é de 100 milhões de euros e o que se pretende é ter mais ou menos 20 projetos, portanto, selecionar 20 projetos, cada um terá a volta de 5 milhões. O consórcio que recebe a adjudicação do projeto pode ficar com 1 milhão de euros para a gestão do projeto, digamos, mas tem depois a responsabilidade de lançar concursos para o desenvolvimento dos serviços e das aplicações. E penso que é aqui que as SMEs e as PMEs, peço desculpa, e os pequenos e os empreendedores web terão grandes oportunidades. Portanto, eu repito, haverá cerca de 20 projetos e cada projeto vai lançar concursos para o desenvolvimento de aplicações e serviços nestas plataformas e nós pensamos que cada um destes serviços terá um funding, um financiamento de entre 50 mil e 150 mil euros. Portanto, era isto que eu queria dizer. Ainda relativamente à oportunidade de financiamento, o Horizonte 2020, o Horizonte que já foi aqui referido, tem os 3 pilares. Tem 3 pilares, um relativamente à ciência, com 27 bilhões, um relativamente à parte industrial, leadership, que nós chamamos Industrial Leadership, 13 milhões e meio, e 30 bilhões para os desafios societais. E o que acho interessante aqui é que 20% destes 2 últimos, dos montantes destes 2 pilares, estão destinados às pequenas e médias empresas, o que será são 42, são cerca de 8 mil, pouco mais de 8 mil milhões para as pequenas e médias.